Nossa aulinha de hoje, então. Prazos e planos, planos e prazos. A ideia aqui é a gente tentar entender, e aqui a gente vai focar bastante esse desenho, começa já assim, né? Com uma figura bacana para a gente tentar entender como é que o autor coloca essa diferenciação de níveis de prazo, né? O longo, médio e curtos prazos. Quando você tem toda essa análise de previsão de vendas, previsão de capacidade, quando você prepara a empresa, quando você prepara a organização, até para desenhar a quantidade de máquinas que você vai ter que ter, qual vai ser o tamanho do seu parque, ou que tipo de investimentos você vai fazer para o próximo ano, né? Em que linha você vai investir, em que tipo de produto, ou máquina, equipamento, ou área você vai investir. Tudo isso depende, então, de respostas de longo prazo, né? De elementos de longo prazo. E no longo prazo a gente não tem pedidos, normalmente, na grande maioria dos casos, nós não temos pedido em carteira para o longo prazo, né? Você não tem pedido hoje, um pedido já assinado na tua mão, direitinho, com preços tudo definidos e acertados para você entregar daqui a 3 anos, tem? A não ser que seja uma grande construção, né? A não ser que a gente esteja falando de uma estrada, de uma barragem, de um navio, de um prédio. Mas fora isso, fora essas questões de unitário, de grande monta, enfim, de tamanho muito grande, você não tem esses pedidos fechados anteriormente. Você tem uma previsão de pedidos. O que muitas empresas fazem hoje no mercado é fazer um planejamento. Você vê hoje vendedores chegando em lojas e fazendo, vamos fazer a tua programação para julho, porque até lá já está tudo vendido. Então hoje já existe o médio prazo, já existem produções programadas para o médio prazo completamente em cima de pedidos e não mais em previsões, né? Justamente por conta desse perfil que o mercado vem tomando ultimamente. Isso principalmente quando a demanda é maior do que a oferta, isso tende a acontecer elementos como esses, certo? Então você diz assim, não, mas espera aí, nós temos muita indústria calçadista no país, né? Está sobrando, não tem escoamento, né? Se todas as empresas calçadistas fossem produzirem sua carga máxima, não teria consumo. Não teria consumo? Tem determinadas marcas que se fizer muito mais do que sua capacidade, que o seu potencial, o quanto fizer, ela coloca no mercado. Porque teve um tratamento de marca, teve um tratamento diferenciado em cima dessa linha. Mas, longo prazo, eu tenho previsões, então. Basicamente previsões, planejamentos. E no médio prazo, eu já tenho pedidos em carteira. Além de planejamento, eu tenho pedidos em carteira. Certo? No curto prazo, aí geralmente eu trabalho só com pedido já. Então o perfil hoje médio do mercado é esse. Eu trabalho as previsões, as montagens, ou seja, todo aquele meu planejamento de investimentos, todo aquele meu planejamento de capacidade disponível, que será disponibilizada para os próximos períodos, é feito em cima dessa previsão de longo prazo. No médio prazo, nós temos o plano mestre, na realidade. O plano mestre trabalha no curto prazo, né? O plano mestre roda todo dia, reprograma a produção todo dia. Né? Ele é até imediato, eu diria. Mas as informações que a gente alimenta o plano mestre são sempre informações de médio prazo. Né? Você não põe no plano mestre uma programação dele entregar daqui a 1 ano um lote de 225 mil peças do item ABC e mais 300, você não tem essa previsão, ou isso não é alimentado num plano mestre, dentro do planejamento de produção, com elementos de tão longo prazo. Agora, os de médio prazo, sim, todos os pedidos que você tem em carteira e a previsão para os próximos períodos, e aí a gente depende de outros fatores, nós vamos ver hoje esses elementos, né, o tempo, o grau de aglutinamento dos seus lotes, você tem uma série de outros fatores que vão influenciar no tamanho do prazo que você vai inserir no plano mestre. Tá? Mas a programação da produção é sempre a toque de caixa. A programação é sempre para o período curto.
É a programação para o dia, é a programação semanal. Na grande maioria dos casos, tem função do tempo que leva para rodar os programas, os planejamentos fazem a programação da semana já, né? Então, hoje, né, em boa parte das indústrias, né, eu diria 60%, 70% das indústrias, o planejamento é feito em cima de produção semanal. Tá? Então é curto prazo, curtíssimo prazo, muitas delas fazem de cima do dia, mas a gente tem uma diferença muito crítica para o planejamento. Quando eu planejo a empurrada, eu planejo o produto final, aí eu abro a lista de peças desse produto final e vejo cada um dos componentes, as quantidades dos componentes e multiplico pela quantidade do conjunto montado no final. E aí faço o planejamento de cada uma delas, da matéria-prima de cada um dos itens. Ou seja, o planejamento é muito mais pesado, é muito mais demorado. Por quê? Porque o número de itens, quanto maior for o número de itens em cada produto, então, aí essa variação é muito maior. A gente vai ver daqui a pouquinho também. Esse tratamento é muito mais pesado, então é difícil você tratar com empresas onde tem produtos com muitos itens, fazer uma programação diária, né, um planejamento diário de produção para cada máquina, para preenchimento de carga máquina, enfim. Você não faz isso, você não consegue trabalhar dessa maneira hoje em função desses tempos de processamento. Agora, se eu estou trabalhando na puxada, o tempo de processamento vai ser só do produto final. Então eu vou ter que considerar, ou planejar, o produto final. E ele vai direto na montagem, na saída do meu processo. Eles vão embalar o que tem, vão tirar de um supermercado, o processo anterior vai suprir o supermercado intermediário e assim por diante. Né? São os famosos supermercados Kanbans. Aí você puxa. E esse puxar não é mais via programação, via lista de peças, não, é via prateleira. A quantidade que saiu é a quantidade que tem que ser fabricada para substituir. É muito mais fácil, eu não diria, porque ele requer um nível de qualidade muito alto, ele requer agilidade muito grande, enfim, flexibilidade da linha muito grande. Mas, então ele não é, no caso da programação, ela é mais simples. Né? Então, nesse médio prazo, nós temos essa alimentação do plano mestre, e ele vai trabalhar sempre com a previsão de vendas e os pedidos em carteira. De novo, no médio prazo, a gente tem a previsão e o pedido. E essa interação direta com essa programação da capacidade, né? Esse famoso preenchimento de carga máquina. No curto prazo, então, eu tenho a programação real que está usando, vendas e produção. Tá bom? Um abraço e até lá.